Bem-vindos a mais um JungleCast, diretamente da Boca em Café, aqui na Galeria Cristal, integrado ao Manauara Shopping, apoiado pela GEMAD, Centro do Alumínio, lá no Parque 10, onde você encontra toda a linha de marcenaria, alumínio, gesso acartonado, forros e divisórias, piso vinílico, equipamento para energia solar. Vai lá, conta com a gente que a gente vai ter um prazer de te atender, beleza? Hoje a gente vai ter um convidado muito especial, um amigão meu, né? A gente se conheceu pela vida, a gente se conheceu jogando tênis, a gente se conheceu amando empreender, amando marketing, amando vendas, amando essa vida louca do empreendedor brasileiro. E vai ser um prazer ter essa conversa com ele hoje, um amigo querido meu. E a gente vai conversar hoje sobre os desafios de se investir em consultoria, né? O que os empresários pensam sobre isso. E para a gente conversar aqui hoje, tá o meu querido amigo Ícaro Gaspar, da All In Consultoria. Bem-vindo, Ícaro. Obrigado por ter aceitado o convite. Boa tarde, galera. Boa tarde, Eric. Obrigado pelo convite, cara, primeiramente. Segundo, pra que câmera eu olho? Tem um monte de câmera aqui. Olha mais pra essa daqui. Mais pra aquela ali. Então, se quiser falar com... Prazer, né? Pra todo mundo que tá aqui. Obrigado também pelo tempo. Obrigado pela atenção de todo mundo que tá aqui parando nesse podcast pra escutar um pouco de conteúdo. Parabéns pra você, né? Por estar dedicando um pouco do seu tempo para absorver conteúdo. E a gente aqui nada mais, acho que nada maior do que o que a gente vai fazer aqui é exatamente isso, né? Compartilhar um pouco da experiência, compartilhar um pouco do que a gente já viveu, erros, acertos e essa consciência, na verdade, né? Trocar esse assunto, trocar essa ideia sobre esse assunto aí. Hoje o mercado realmente, principalmente o pequeno mercado, né? Onde mais se necessita de apoio, são pessoas que têm uma, de certa forma, um pouco de limitação do entendimento de por que é importante contratar uma consultoria. Acho que é legal a gente falar sobre isso e vamos ver o que mais desenrola aí de papo. Ai, que legal. Primeiro, eu queria te conhecer melhor, na verdade a gente já se conhece muito bem, mas assim, explica ao pessoal um pouco da tua história, de onde veio o Ícaro, por que ele entrou no empreendedorismo e até onde chegar na All In. Boa, beleza. Pô, a história é gigante, comprida, mas vamos lá tentar comprimir aqui o máximo possível, até porque eu costumo falar bastante, né? Quando a gente chega na sala de um empreendedor, de um executivo, de um grande empresário, principalmente pessoas que estão aí há pelo menos 50 anos, 40 anos já empreendendo e tocando operações bilionárias, e aí ele olha pra cara desse rapaz, né? E, cara, peraí, você vai me consultar em quê, né, efetivamente? Então eu acho interessante primeiro dizer que não importa o quanto de experiência hoje você tem, sempre você tem algo a compartilhar que outra pessoa não sabe. Então todo mundo tem alguma coisa a aprender com o outro. Segundo a gente sim se posicionou como consultoria nos últimos 6 anos, porque a gente realmente vem de uma bagagem que é diferenciada. Eu comecei a empreender com 15 anos de idade, porque passei no vestibular muito cedo, passei no meio do ano, fiquei metade do ano sem fazer nada. Minha mãe brincou comigo meus pais vieram do interior, então lá em casa nunca faltou nada, mas também nunca sobrou nada. Então, quando eu pedi alguma coisa da minha mãe, chegou, vai trabalhar para tu conseguir comprar o que você quer, né? Eu tava com 15 anos nessa época, procurei nos classificados, como de menor não podia trabalhar efetivamente com CLT, né? Então fui olhar nos classificados e comecei a distribuir revistas, saindo ali da bola da Suframa, indo pro centro para distribuir revista. Basicamente começou assim minha história. Eu não sabia que isso era empreendedorismo, eu sabia que eu ia ganhar algum trocado se eu fizesse muito isso. Uma comissão era minha. Meu sonho era trabalhar no distrito industrial, nas indústrias aqui em Manaus. Meu pai é um cara um industriário. Então eu sempre busquei construir, tanto que passei no vestibular para engenharia da produção. Quando começou a engenharia da produção, eu já tinha conseguido comprar o primeiro carro, um Uno Mille, vinho, botei ar-condicionado. Com comissão? Através de comissão? Saía com as gatinhas, tudo isso com as comissões das entregas da revista. Entendi. E eu, quando eu comecei a faculdade, eu consegui me colocar no distrito muito rápido. Eu consegui um emprego no distrito e botei nos classificados para vender o meu negócio, que eu nem sabia que era um negócio. Botei o CNPJ para vender lá, que eu não ia mais operar. Do jeito que eu encontrei, eu também vendi. Fui pro distrito e entendi que no distrito, 3 meses, eu entendi que, cara, ia demorar muito para crescer. Mas também ainda fiquei trabalhando no distrito de carteira assinada por 8 anos. Na maioria das vezes com melhoria de processo. Eu sempre fui um cara muito curioso e um cara que entendia, tinha
a minha cabeça é muito lógica. Acho que essa é a maior qualidade. Tenho muito defeito, mas a maior qualidade é que eu sou um cara muito lógico. Então, se eu vejo algo que está acontecendo de maneira errada, eu consigo ter uma visão sistêmica das coisas e entender o quanto aquilo é importante ser resolvido e como que eu posso resolver aquilo da melhor maneira. E isso fez com que eu tivesse uma boa carreira no distrito, mas no terceiro mês eu entendi que não era muito ali que eu ia ficar, muito por causa da evolução. O quanto você entrega de resultado não é o quanto você recebe de resultado. E sempre empreendi no paralelo. Eu tive, até o momento, acho que eu estou no 11º CNPJ. Até o 5º CNPJ eu simplesmente errava, fazendo as coisas acontecer, mas fazendo muito errado. Com 22 anos eu tinha mais ou menos 5 CNPJs embaixo, a maioria deles no segmento de alimentação, e eu quebrei. Eu tive um problema com uma das empresas, com 22 anos, não tinha maturidade no conhecimento financeiro, principalmente, eu era um cara extremamente executivo, eu conseguia tirar as coisas do papel, tava com mais ou menos uns 50, 60 colaboradores na época, faturando bem pra caramba, acima de 500 mil por mês, vendendo mais ou menos umas 1.500 refeições por dia, tá, na época. Era só um negócio ou eram vários? Eram vários negócios, era uma padaria, uma cozinha industrial, tudo na alimentação, né? Uma padaria, uma cozinha industrial e um restaurante. A padaria acabou virando um restaurante também junto. E aí, cara, eu tive um problema com o sócio, eu não tive maturidade para lidar com isso. Eu tive um problema financeiro que eu não sabia lidar, então começou a virar uma bola de neve. Eu fiquei uns 2 meses de insônia, desmaiei no meio do escritório. Graças a Deus, quando eu voltei a mim, eu decidi que eu ia vender tudo. Cara, eu entendi o seguinte na cama: quanto mais colaborador eu tenho, mais enrolado eu tô. Quanto mais dinheiro rola na minha conta, mais enrolado financeiramente eu tô. Alguma coisa eu tô fazendo de errado. Preciso entender isso. E aí eu vendi os negócios da noite pro dia, basicamente. Menos de 2 meses a gente vendeu todos os negócios. Na verdade, torrou. A gente deu de graça os negócios. Mas também quitei todos os colaboradores. Uma das empresas, quando eu comecei nesse ramo de alimentação, eu comprei uma padaria falida. Na verdade, eu assumi as dívidas dela. E aí, nessa época, a gente basicamente tinha funcionário dessa padaria com 10 anos de carteira assinada. A gente ficou mais uns 4 anos, 3 anos e meio, na verdade quase 4 anos ainda, e a gente quitou esse cara, por exemplo, no CLT completo, para quando a gente foi vender. Então a gente perdeu muito dinheiro. E aí vendi os negócios e voltei, acreditava ainda que eu ia aprender esses gaps, eu entendi que eu tinha gap educacional, eu não sabia fazer algumas coisas. Contabilidade eu não sabia bolufas, finanças eu sabia muito pouco. Eu ainda tinha um bloqueio mental gigantesco com vendas. Eu era o maior vendedor do negócio, mas eu falava que vendedor é advogado, mentia para viver. Então eu não atendia o público final. Eu falava com os nossos colaboradores para atender o público final. Eu atendia mais os contratos B2B, então até por isso que a gente cresceu muito. Eu buscava vender em quantidade. Mas eu não me considerava um vendedor, me considerava um empreendedor, um negociador, mas vendedor para mim era me xingar. Então não tinha esse bloqueio ainda, e isso certamente me limitava como um vendedor que eu já era. E aí eu fui procurar esses gaps, fui procurar esse conhecimento. E eu achei que ainda era faculdade. Passei de novo no vestibular, na UFAM, que aí agora era de noite, eu tinha passado na UEA, que era de dia. Abandonei no meio do caminho, lógico, ganhava mais dinheiro do que um engenheiro ganhava, abandonei no meio do caminho. E aí depois eu fui para a UFAM, para o mesmo curso. Só que de noite, porque eu ainda acreditava que a junção de administração e engenharia ia me trazer conteúdo suficiente para mim empreender. E aí lá eu encontrei com uma diretora, essa diretora foi minha primeira mentora. Aí eu começo a falar da importância de você ter bons mentores e conselheiros. E aí também consultores. Essa professora, a professora Silvana, infelizmente falecida já, era diretora do curso de Engenharia da Produção na UFAM. E eu contei minha história para ela. E ela foi a primeira pessoa que falou claramente para mim. Sabe aquela, parece que abre a caixa de Pandora. Puta, mano, é isso, cara. Ela falou, cara, você tem que estudar coisas que efetivamente não estão aqui. Você tem que estudar finanças desse jeito, você tem que estudar contabilidade desse jeito, botar em prática, principalmente isso. Eu lembro até hoje. Ela, cara, tu nunca vai aprender se tu não colocar em prática. A grande diferença entre os caras que se dão muito bem na vida profissional são aqueles, principalmente, que ao mesmo tempo que eles estudam, eles aplicam o que eles estudam dentro da fábrica, por exemplo. Então a gente percebe claramente que quem estuda e deixa para aplicar o seu conhecimento lá no estágio, no final do período, esquece, esse cara certamente, ele tá fadado a certamente ser um profissional
não tão bom quanto aquele cara que começa a trabalhar logo no primeiro período e tem a oportunidade de sair colocando e aplicando o que ele aprende na faculdade dentro da fábrica. Então você precisa estudar esses gaps aqui e precisa aplicar. Então, e outra, tu não vai conseguir aplicar isso numa fábrica, cara. Tu vai até conseguir aplicar alguma coisa. Mas na visão 360, tu não consegue porque a fábrica é toda setorizada. E eu sempre tive a oportunidade, graças a Deus, eu tive a oportunidade de trabalhar com melhoria de processo e eu tinha uma autonomia dentro das fábricas de aplicar em vários setores, mas mesmo assim é muito diferente você aplicar o conteúdo sistêmico numa fábrica e aplicar o conteúdo sistêmico num pequeno negócio que tudo depende de você. Só pra gente pegar algumas questões legais aqui. Primeira situação que eu acho muito legal para quem está assistindo a gente é a importância de ter mentores. Oi? Aqui? Obrigado. Gente, o Fernando tá lá atrás. Um abraço pro Fernando, sempre apoiando a gente. Eu não sei como ele não pediu ainda para eu pedir like ou para eu fazer algum merchan, né? No final, né? Enfim. O Fernando, ele é tipo ele participa. Diretor. Não, ele participa às vezes, ele puxa. É o voz do além. Ele puxa às vezes ali, fala com a gente, vem uns insights legais de lá. Então, assim, importância de ter mentores, tá? Podia aprofundar mais, mas eu costumo ter mentores para cada uma das 5 saúdes. Né? Física, espiritual, familiar, social e... Meu Deus, qual é a última? Eu sempre esqueço a última. Profissional, né? Olha, eu esqueci a profissional. Então, eu tenho... sempre busco ter esses mentores. Inclusive, por isso o Junglecast nasceu. Legal. Porque o Junglecast, na verdade... foi eu começar a gravar as conversas que teoricamente eu já teria. Boa. Porque eu sou cara de pau de chegar e ligar aí, Ícaro. Já fizemos isso. Já fiz isso várias vezes comigo. O Ícaro mexe com consultoria, né? Eu chego e falo, Ícaro, vamos tomar um café? Vamos. Aí eu sento com ele e começo Vamos jogar um tênis? Vamos jogar um tênis? Depois do tênis, né? Aí senta ali do lado e fala, Ícaro, o que tu acha disso? O que tu acha daquilo e tal? Então... Verdade. Pois é, né? Eu falei, pô, se eu pegar pelo menos um fragmento disso, gravar e poder distribuir para as pessoas e ficar eterno lá na internet, né? Não é um valor só para mim agora, é valor para a comunidade como um todo. Exatamente, é valor para a comunidade como um todo. Legal, é isso mesmo. E outra situação que você falou foi sobre faculdade. Uhum. Eu vim de uma família de comerciantes, tá? Onde a empresa material de construção e eu lembro até hoje que primeira faculdade que eu queria fazer era de educação física. Aí minha família me barrou, né? A gente tem esse preconceito, né, de algumas situações, né, e tal, parará, enfim. E aí foi que a minha família chegou e falou, vai fazer engenharia. E acabou que eu fiz engenharia durante 6 meses. E eu costumo falar que nesses 6 meses de engenharia eu me formei em tênis de mesa, porque eu já jogava tênis de mesa na escola bastante, né? E aí na faculdade o pessoal ia na sala me chamar, Eric, o pessoal tá jogando lá e tal, vai. Porque o que acontece? Exatamente isso que você falou. De dia, a minha família já me colocava para trabalhar na empresa. Claro que eu era novo, eu não... enfim, não cumpria a carga horária, não era muito frequente ali, mas eu ia, tá? Não vou ser aqui também, enfim, demagogo e falar que sim, porque já não trabalhava. Não, mas já me envolvia com o trabalho, né? Com a atividade. Boa. Desde cedo, aí desde os 14 anos, mas já me envolvia. Então, eu me envolvia com uma realidade dentro da empresa, hora do almoço, porque a minha família, cara, eles... o meu patrão, ele veio, o pai dele é comerciante. Certo. Então ele já veio de uma criação de comerciante, onde eles moravam em cima da loja. E ele, agora, que depois dos 45 anos de idade, que foi morar numa casa, mas morava também em cima da loja dele por muito tempo. E foi a loja onde eu fui criado. Por isso que eu te digo que era muita conexão, porque eu só descia uma escada e estava dentro da loja. Então você imagina, eu passava o dia tendo essa conexão com esse tipo de universo, e eu chegava numa faculdade à noite de engenharia. Eu não tinha conexão com ninguém, eu não conseguia conversar. Eric, mas não é material de construção? Mas a experiência diária era diferente. Eu vendia o produto, eu estava atendendo o cliente, eu estava conferindo produto no depósito. Eu não estava
na obra. É. Então era muito Não diferente. calculando a resistência da estrutura. Exatamente, né? Então não combinava, não Sim. casava. E eu até passei por uma situação, porque isso tudo começa a ser confundido com você ser irresponsável, você ser vagabundo, você, sabe? E na verdade, depois de assim, 5, 6 anos, 7 anos depois, que eu fui entender que era justamente uma conexão. O peso que eu tinha de expressividade de um treinamento, de uma vivência diária, era diferente do que eu estava me especializando. Então conecta completamente com isso que você falou. Sim. E a outra situação que eu ia até trazer para a gente colocar na mesa é porque hoje a minha visão para a pessoa que decide ser empreendedor, não sei se eu estarei sendo levemente polêmico aqui, mas é você não precisar fazer uma faculdade. Hoje eu não tenho nenhum diploma. Eu fiz 3 anos de faculdade de administração no CIESA, completei os 3 anos. O 4º ano seria, lá no CIESA você escolhia a ênfase. Uhum. Então eu fiquei de escolher alguma ênfase, não escolhi, fui postergando, o CIESA fechou e eu não finalizei o meu curso, né? Mas caso eu queira, posso finalizar com uma certa facilidade. Mas, assim, pesa muito para mim, eu começo a ver muito que vai ser uma perda de tempo para mim. Porque o que a gente vive diariamente, os indicadores, novos cargos, eu acompanho o pessoal do G4, cara, as postagens do G4, só as postagens já são ricas, né? Eu fui pro evento que vocês fizeram aqui em Manaus, ainda não tive a oportunidade de ir pro algum curso imersivo lá. Para imersão do G4 mesmo, mas assim, alavancaram lá alguns cargos novos. Falei, caraca, bicho, isso não existia, pô, gestor de dados, né? Tem nem faculdade. Você imagina o patrão, meu patrão, que fez faculdade há 20 anos atrás, entendeu? Imagina, Sim. eu chegar para conversar com ele sobre isso, sabe? Eric, você tá louco, irmão, você tá viajando na maionese. Então, qual é essa tua visão também, já que a gente entrou nesse assunto, sobre continuando a tua história aí, mas também já colocando essa visão sobre faculdade de administração versus o que a gente precisa estar se atualizando. Eu entendi. A Silvana me fez entender que os meus gaps principais não estavam com conteúdos da faculdade. Pronto. Esse é o X da questão, né? E eu fui buscar isso fora da faculdade. Livros, cursos livres, indo trabalhar efetivamente com finanças, indo trabalhar efetivamente com contabilidade, para conhecer na prática alguns assuntos, porque, cara, eu acredito muito que a prática, ela acelera a teoria. Então, eu concordo demais com não existe constante evolução se você não tiver teoria, e também não existe constante evolução se você não tiver prática. Os dois precisam estar casados, né? Mas isso precisa, hoje, nossa metodologia de ensino, ela segue um croquis. Precisa seguir esse croquis? Aí tá o parêntese, né? Depois a gente pode falar sobre perfil de empreendedor. E eu acho que se você for um perfil de empreendedor X, sim, você precisa ser um cara extremamente científico e tem que passar por todos os módulos para que você tenha grande profundidade em um determinado assunto. Mas se você for um outro tipo de empreendedor, cara, você precisa aumentar o seu portfólio e não a sua profundidade. Enfim, depois a gente pode falar sobre isso. Mas a Silvana me mostrou que o que eu precisava era aumentar o meu portfólio. E quebrar algumas crenças. Então era mais uma questão também de mentalidade. Porque o que eu já tinha aprendido errando era o suficiente para um próximo estágio, desde que eu aprendesse os gaps. E eu fui estudar isso e não desisti de empreender. Voltei para o distrito industrial para me reposicionar. Fui paralelamente a isso fazendo eventos. Eu sempre fiz eventos desde choupara do calouro da faculdade, fazendo entretenimento. Trouxe peça de teatro de fora, fiz alguns shows aqui em Manaus, tudo mais. E nesse meio de caminho... Posso perguntar uma coisa um pouco, talvez, polêmica? Claro. Pode. Vocês acham que a faculdade forma empregado ou empregador? Ela tem ainda esse foco em você vai se formar para encontrar um emprego? Ou vocês acham que hoje em dia a faculdade ela já tá... Porra, vou te formar para você criar o seu negócio e gerar emprego? Sem sombra de dúvida, 99,99% das faculdades no Brasil formam empregados. Até os grandes MBAs formam empregados, executivos. Empreendedores realmente hoje somente se tu for para a vida, se tu pegar esse conteúdo e for empreender, ou
você tem ali hoje, você está começando a ter uma clareza, né? Empresas privadas como o G4, por exemplo, que a gente representa aqui em Manaus, o G4, a gente está falando do G4 porque a gente fez o G4 Amazônia ano passado, eu sou um membro do G4 Club, estou muito próximo dos meninos lá e a gente meio que é um embaixador desse movimento. O G4 é uma empresa privada que percebeu que hoje é exatamente isso, as faculdades, elas ensinam o cara a ser um executivo, um empregado, não efetivamente um empreendedor. Então essas instituições privadas hoje que têm construído um tipo de conteúdo que muda constantemente, por sinal, muda constantemente, eu acho que essa é a principal diferença. É um conteúdo muito mais encapsulado, é um trabalho muito mais um conteúdo muito mais prático para botar em prática e também um conteúdo que é evolutivo, ele evolui constantemente. Hoje, se eu fiz a imersão há 2 anos atrás, se eu fizer a imersão hoje de novo, a gente fica próximo para ser atualizado lá, né? Por isso que eu estou no clube e vou para vários eventos. Mas hoje, se eu fizer a imersão, eu olho para trás, cara, a imersão já tem uma porrada de conteúdo diferente, coisas que foram faladas há 2 anos atrás que já não são mais atuais. Então, eu acho que, definitivamente, respondendo a tua mensagem, sim, faculdade, na minha percepção, cria empregado ou grandes executivos. Agora... Isso não significa que o cara não ganha dinheiro. Tem faculdades extremamente relevantes, e boas no Brasil mesmo, que criam grandes executivos. Eu ia falar exatamente isso, porque assim, aí tem outro lado da polêmica, né? Eu sou do lado do que defende, eu sou aquele empreendedor que acredito que o Ícaro também é esse cara, até porque ele é muito inteligente e a gente tem pensamentos muito semelhantes, mas esse executivo ele é importante para que a cadeia existir. Então assim, existe também o intraempreendedorismo, ou seja, não é você ser menor ou não é um tipo enfim, de diminuir a tua carreira empreendedora, você empreender no CNPJ de alguém. Sim. Empreender não significa você abrir CNPJ. Você pode intraempreender. Você pode servir um CNPJ que já existe, empreendendo dentro dele e tendo recompensas muito expressivas dentro desse CNPJ, tá? Então, assim, eu não vou ser aquele cara que vai criar um conflito entre o empregador e o empregado. Eu, muito pelo contrário, eu vou ser a pessoa que vai conectar esses dois. Até porque tem empregado... Muitas vezes, né, empreender é criar uma solução, não importa se está fora ou dentro da empresa, né? Exatamente, exatamente. E assim, hoje... a gente vê vários acordos, inclusive o próprio Thales, né? Eu vi que ele ajudou a desenvolver uma forma de você testar um sócio. Então, assim, o que hoje, falando por mim, assim, o que todo empresário quer? Ele quer um colaborador que se destaque ao ponto de ajudar ele a expandir o seu negócio. Sim. Então, eu sou o cara que eu prefiro metade de algo do que tudo de nada. Eu prefiro 1% do esforço de 100 pessoas do que 100% do meu próprio esforço. Então eu entendo que eu preciso recrutar, eu preciso entender essas pessoas que estão dispostas a ajudar o negócio a expandir. E eu só vou conseguir expandir o negócio quando eu tiver pessoas que vão estar no mesmo barco mais próximo aqui do comando do barco. Então eu expandindo isso, eu entendo que eu vou conseguir. Então eu sou um cara que eu vou muito mais apoiar a proximidade desses dois universos, tá? Do empregador e do empregado. Não é à toa que dentro da minha filosofia eu não chamo as pessoas que trabalham comigo de funcionários, porque eu acredito que eles não funcionam para mim, tá? Eu costumo chamá-los de equipe, de colaboradores, tá? Porque eu acredito que é um tipo de palavra, é um tipo de adjetivo que me aproxima mais deles e faz eles entenderem melhor a importância do que a gente está vivendo ali. Eu costumo muito compartilhar com eles também, Ícaro, que tem pessoas que vão intraempreender para sempre, que vão ser esses executivos para sempre, mas tem pessoas que vão ser como você, que vão ter um período da vida nesse cenário, né? Sim. Você vai estar empregado por um período para você aprender. Sim. E para tu ver como é prejudicial você criar essa distância, esse conflito entre os dois, é que você talvez prejudique muitos empreendedores por eles acharem que é feio
você trabalhar para alguém. E não é. Muito pelo contrário, vai te ajudar bastante, entendeu? Nos Bastante. momentos de erro, experiência, para que você consiga lá na frente ser um empreendedor com muito mais sucesso. Sem dúvida, cara, sem dúvida. Eu já vi vários ciclos, né? O cara que é um grande empreendedor virar um grande executivo, empregado, assim como um grande executivo se tornar um grande empreendedor e vice-versa. Acho que tem que estar com a mente aberta. Acho que são momentos da vida, principalmente. Mas tem gente que aí tem aquela predisposição de perfil. Enfim. Quando a Silvana me passou isso, né? Eu fui estudar e nessa época eu voltei pro distrito, continuei produzindo evento. E fui procurar E aí tu parou a faculdade mesmo. a onda. Não, nessa época eu entrei na UFAM. Nessa época eu tava Pois na é, mas UFAM. quando ela te falou isso, tu Não, continuou eu estudando? continuei estudando, continuei estudando. Foi pegar curso livre. Continuei foi? estudando, mas fui também fazer curso livre. Voltei para o Distrito Industrial trabalhando no multinacional. Logo em seguida, muito brevemente, eu quebrei meu paradigma com venda. Eu fui trabalhar numa empresa japonesa para vender máquinas industriais. Virei gerente comercial dessa empresa até, vendendo. Aí eu fui aprender a vender vendas complexas, técnicas de mais de $1 milhão. A brincadeira foi alta. E fui aprender com o japonês. Então, a primeira coisa que o japonês me falou foi, cara, tu acha realmente que precisa mentir pra vender? Nós somos japoneses, então você conhece. Eu sou judoca desde 4 anos de idade, faixa preta, então eu conheço muito bem a cultura japonesa. E o cara meio que me desafiou. E eu adoro quando me desafiam. Então, esse cara me ensinou realmente como que é vendas complexas, como que é a complexidade. Na verdade, a venda complexa, ela tem todas as vendas dentro dela, né? A venda principalmente vendas técnicas. Porque você fala desde o técnico, aquele cara que está lá no chão da fábrica, até o controller, por exemplo, até o presidente de uma Samsung, por exemplo, como foi o meu caso. Então você tem os diversos perfis de vendedores, as diversas complexidades de propósito para você fazer. Aprendi com esses caras a vender, fiquei 2 anos e meio lá e buscando uma oportunidade certa para aplicar o que eu já tinha conhecimento lá atrás, o que eu estava absorvendo de conhecimento ali, e aqueles erros também, cara, que eu tinha aprendido, cara, agora a gente vai acertar definitivamente. Foi quando eu estava estudando, do mesmo jeito que eu estudei lá atrás, a área de alimentação, que ia ser um estouro. Também estava estudando um pouco de startups e tal, estava entendendo o que é isso, muito longe do Brasil. Estava longe do Brasil, imagine de Manaus. E aí, do nada, quando eu estou procurando para vender ingressos de um evento meu, aqui pro Teatro Manauara, eu encontro a Ingresse. A Ingresse era um projeto de mestrado do Manauara, né, do Gabriel, que estudava em Stanford, era um projeto de mestrado de Stanford. Então tinha uma equipe incrível no site, Quem Somos, e tinha o Gabriel e tinha um carinha que era o Manauara, que era um vendedor. E eu falei, porra, essa empresa acho que tá aqui em Manaus, porque esse cara tava semana passada numa festa minha. E eu olhei, vasculhei, peguei o CNPJ, olhei, cara, essa empresa tá aqui em Manaus, tava o endereço aqui em Manaus. Na semana seguinte eu fui bater lá na empresa, porque eu achei muito interessante, eu vi uma startup em Manaus. Cara, no mínimo eu vou entender como que eu posso vender os ingressos do meu evento nesse site. Mas alguma coisa me dizia ali no coração, cara, eu tenho que estar próximo. Quando eu cheguei, eu encontrei com o Gabriel fez um curso de CA comigo, a gente se reconheceu lá quando a gente era criança. E aí pagamos para almoçar, acabou que eu virei voluntário desse projeto. Saía da UFAM de noite, 10 da noite, ia para lá e fazia um projeto ali com eles de pesquisa de satisfação, na verdade, pra gente melhorar o produto. 1 mês e meio depois, o Gabriel, cara, a gente quer te trazer aqui pra tu... A gente precisa de você, e precisa de você como sócio. Vamos trabalhar? Faz a proposta. Proposta menor, metade do que eu ganhava na Fuji, minha esposa grávida, sem saber se a gente ia conseguir levantar a rodada de investimento futura, só tinha 3 meses de dinheiro. A gente caiu de cabeça, foi a última vez que eu fiz uma loucura na minha vida, mas eu tava muito preparado. A all-in já tava no peito. A all-in já tava no peito, por isso que vem a all-in no meio do caminho. Foi um all-in ferrado. A minha filha minha esposa tava grávida, então tipo assim, antes dela nascer é o último all-in, cara, desse jeito. O último all-in tão arriscado. Eu caí de cabeça no projeto, graças a Deus deu muito certo. A gente comeu o pão que já amassou por 1 ano e um quebrado aí. Depois a gente foi para São Paulo, levou a empresa para São Paulo, construímos um negócio gigantesco, que até hoje a Ingresse é uma empresa muito grande. Ela foi vendida? Me conta Não, a Ingresse a Ingresse é uma empresa SA, que tem vários investidores, levantou uma rodada de investimento um pouco antes da pandemia. Graças a Deus, porque a gente já está distante, eu não participo mais da operação da Ingresse. Mas ainda tem Não, eu já vendi minha participação, para não dizer que completa, tem um tostãozinho lá. Espero que ela chegue no unicórnio lá, para esse tostãozinho lá vai dar alguma coisa bem relevante. Mas eu já não tenho mais participação de board nem nada. Qual foi a principal atividade que tu fez? Eu comecei na Ingresse como diretor de operações, na verdade. Então o Gabriel trocava investimento
O pai do Gabriel na época era o CFO, o diretor financeiro. Aham. O Marcelo Bisso, que é o outro cofundador, tocava tech e eu tocava empresa. Basicamente isso. Tocava vendas, tocava operação de... fazer realmente a empresa rodar. E depois, quando a gente foi para quando a gente levou a empresa para São Paulo, aí já fui direcionado mais para vendas, que já era uma especialidade que eu tinha. E aí acabei chegando como head comercial lá, a gente treinava as equipes e fazia toda a parte de projetos novos, captação. A captação de investidores sempre ficou com o Gabriel, mas projetos especiais, novos projetos que refletiam muito fortemente nos indicadores para próximas rodadas e davam tração para o negócio, muito tinha a minha mão ali dentro. Então, vender coisas que não existem é algo que... eu tenho até uma palestra no TEDx que a gente fala sobre você vender um sonho, né? Você realmente ser uma pessoa de vender inspiração e tal. Na minha percepção, é o último estágio de um vendedor especialista. E na Ingresso eu tive a oportunidade de trabalhar muito isso. Vender coisas que não existiam, vender sonhos, vender inspirações e o mais importante, que eu aprendi com o japonês, só venda aquilo que você garante entregar. Então você controlar a expectativa de você vender algo que não existe e controlar a expectativa daquele cara que tu tá vendendo. Isso é extremamente estressante. Isso é uma vida, naturalmente, é a vida de uma startup, no que diz respeito à venda do que ela tá crescendo, do que tá fazendo ela crescer. E hoje ela tá bem? Ela tá fechando? Cara, ela tá, hoje, pelo que eu sei, ela tá, pelo que a gente vê ali, ela tá engrenando de novo, né? Porque o mercado de entretenimento tá muito... Tá fervoroso. A gente vê aqui na nossa região, cara, não tem um show que não lote, não esgote. Então, assim, a galera tá muito sedenta, né? Então, o Ingresso com isso também tem se posicionado de maneira muito forte. Eu vi que veio alguns concorrentes depois, eu fiquei conhecendo aquele Simpla depois. Tem vários concorrentes. São serviços diferentes? São, porque a Ingresso é uma empresa de tecnologia para entretenimento. Então, a Ingresso ela é uma API e ela permite com que a gente tenha um Simpla. O Simpla pode comprar a tecnologia da Ingresso e por trás do Simpla pode ser Ingresso, assim como a gente tem. Porque a Ingresso ela entrega dados A Ingresso é uma leitura. Pensa assim, a Ingresso é dono da festa. A Ingresso é um motor de um carro. Assim como a gente tem vários motores e chassis que são envelopados com um carro diferente por fora, né? A gente tem, sei lá, lembra da Chevrolet? A gente tinha o Meriva, que era altão, grandão. O Fox, por exemplo. É o mesmo motor do Polo, mas é outra carenagem, né? Vamos dizer assim. Então, a Ingresso é isso. Ela é uma API, ela é um motor. Então, esse motor pode ser utilizado por várias outras empresas com carenagens diferentes. Além disso, ela permite com que você extraia funções diferentes. Então, ela pode ser completona ou ela pode ser mais enxuta. Ou ela pode integrar com outras, cara, eu vou trocar o câmbio automático por manual. Posso trocar? Pode, você pode trocar. Entendi. Então ela permite com que você faça essas customizações, essas APIs. Então a Ingresso hoje é um grupo de empresas. Ela tem outras empresas que usam a tecnologia dela que ela acabou absorvendo. Entendi. Então a Ingresso foi um projeto que efetivamente a gente colocou todo o nosso know-how dentro dela. E, graças a Deus deu uma expressão muito grande. E depois disso veio... Isso, quando eu tava na Ingresso, eu era o único casado, o único filho na Ingresso, basicamente. Ficou tanto tempo. E teve um momento que agora eu vou tocar o meu projeto. E o que dá certo, o que eu tenho tesão de fazer. Cara, eu sempre tive um tesão muito grande. Exatamente o que você fez na Ingresso, né? Exatamente. Chegou lá e apoiar e ajudar a potencializar a galera. Sempre foi isso. Na indústria foi isso. Quando eu chegava na indústria era a mesma coisa. A gente ia para melhorar processos, melhorar a equipe, etc. Na Ingresso foi a mesma coisa e isso a gente sabia que dava certo. A abertura que eu tive numa Fuji, por exemplo, na empresa lá japonesa para vender máquina, eu rapidamente cheguei à coordenação de vendas lá, porque, cara, foi sempre uma busca de melhorar o negócio como um todo. E lógico, respeitando toda a hierarquia, etc e tal, mas sempre chegando entregando muita oportunidade, sendo um intraempreendedor quando é empregado e sendo realmente um empreendedor quando entrava como um dono de negócio. E essa bagagem, cara, eu preciso fazer isso virar um business. E eu sei muito bem do que eu sou bom. Então, eu queria fazer isso, queria ser sistêmico. A gente teve a oportunidade de contratar outras consultorias durante a carreira, tanto no distrito, na indústria, quanto na Ingresso. E eu percebia que tinha um gap muito grande nessas pessoas que chegavam para apoiar a gente. Os caras não acompanhavam a gente e tinha uma equipe que era muito especializada numa determinada área. E essa determinada área impactava outra, só que o cara não conhecia nada da outra. Então, cara, tem alguns gaps aqui. Eu preciso criar um negócio que ajude efetivamente a potencializar, que eu não me estresse completamente, porque eu sou bom de uma coisa, por exemplo, sou bom de algumas coisas, mas numa eu sou muito bom, nas outras eu não sou tão bom, preciso encontrar outras pessoas melhores do que eu. Vamos construir
uma potencializadora de outros negócios. Vamos construir a All-in, vamos construir uma consultoria 360 e eu vou ter que trazer mais gente boa com a gente. Logo no início eu encontrei com o Luiz, que foi um consultor, o Luiz Cunha, que foi um consultor que ganhava por performance, na verdade, quando eu trouxe ele. E depois ele virou meu sócio, meu meio. Que ele foi ajudando a construir a metodologia junto comigo, treinando a equipe que estava chegando junto com a gente. A gente tem economista, engenheiro de produção, administrador, enfermeiro. No meio desse caminho, agora recentemente, encontramos com o Fabrício, que também virou sócio agora nosso. O Fabrício já vem com 20 anos de experiência no segmento médico. Então, sempre procurando pessoas que são melhores do que a gente. A gente constrói um produto e um serviço que potencializa outras empresas, basicamente isso. E aí chegamos na A gente começa a ver que cada vez é mais perceptível que o que garante o sucesso de um empreendedor ou de uma empresa é mais quem ele é como pessoa, esses pequenos valores ou características, por exemplo, isso que você falou. Eu gosto de achar pessoas que são melhores que eu. Sim. Então você vai juntando algumas características de pessoas de sucesso que elas têm a humildade de aceitar e de falar que, olha, eu sozinho não vou chegar, Sim. eu preciso de pessoas que são melhores do que eu. Ou sozinho eu vou demorar muito para chegar longe onde eu quero. E não sei se vale a pena, né? Quando também. chegar lá, eu não sei se vai valer a pena. Você vai olhar para uma jornada tão solitária que não sei se vai valer a pena. Uhum. Inclusive é uma frase do John Maxwell, que é um dos mentores que eu tenho por via de livro. Sim. Que, na minha opinião, ele é o maior mentor de liderança depois do mentor dele, que é Jesus, porque ele é um pastor. Uhum. E os livros dele, cara, são incrivelmente baratos. Fica a sugestão para você, os livros do John Maxwell. Inclusive um livro que, para mim, é o que resume muito bem o que é a liderança, que é o Livro de Ouro da Liderança. Boa. Esse livro acho que é R$20, é ridículo o preço dele. Ridículo. Pelo conhecimento. Pro conhecimento que Isso é verdade. que você tem ali. E uma frase dele é justamente essa, né? Ser líder não é você chegar sozinho na linha de chegada. É você conseguir trazer todo o seu time junto com você, né? Para essa linha de chegada. Boa. E aí hoje a gente tá, Eric, com a entrada do Fabrício, a gente tá numa fusão, a gente tá fazendo um M&A, né? Uma fusão e aquisição, onde a gente tá trocando a marca da All-in. A All-in, na verdade, ela sobe para um outro patamar. A All-in vira o nome do All-in Hub, que é um grupo de empresas. Uhum. O primeiro grupo de empresas potencializadoras, é o primeiro hub de potencialização de empresas do norte do país. A gente vira All-in Hub. E a consultoria vira Overall, que é a fusão da Overcoming, que era a consultoria do Fabrício, com a All-in. A gente vira Overall, que é faixa preta também, então tem um significado todo. Uhum. E também tem a dinâmica de você ser sistêmico, trabalhar com todas as áreas na consultoria. O campeão Overall, por exemplo, de fisiculturismo é o que ganha todas. Né? Exatamente. Ganha todas as categorias. Ganha o absoluto, né? A categoria absoluto. O Overall é a categoria absoluto de algumas áreas. Fisiculturismo, até no jiu-jitsu também tem. Então, vem a Overall aí, a gente lança a marca agora em novembro. Inclusive, falando de fisiculturismo, eu quero mandar um abraço pro meu amigo PH, o Felipe, Espírito Santo. Cara, é uma inspiração, principalmente de fisiculturismo. Falo que ele é o Cariani aqui do Amazonas. E fica o convite para você vir aqui no JungleCast. Já te convidei, falta só a gente agendar. Pronto. E aí a gente está lançando a marca agora em novembro. Então o All-in Hub vai para cima, né? E aí a gente tem dentro do All-in Hub, a gente tem mais ainda a Rumo MKT, que é uma agência de publicidade e marketing do Leal e do Glauber. Uhum. E nós temos a Control, que é uma empresa de contabilidade digital e consultiva. Inclusive Leal e Glauber, dois caras muito gente boas. Precisa vir aqui também. Cara, com certeza eles vão vir aqui. Daqui eu já vou fechar a agenda no próximo mês. Né? E chame meu sócio também. Tem outro aí que tem que colocar na agenda aí, que é o Charão. Ah, o Charão. O Charão é meu sócio da Control. Cara, o Leal veio já no Pode Rolar. Caralho. O Leal é incrível. Top, velho. Dos meus episódios favoritos, cara. O que eu gosto muito dele e do Glauber é que toda vez que a gente conversa, eles não têm nenhum tipo de bloqueio pra te abrir. Não tem informação. Não tem. Porra, isso é muito legal, cara. Essa junção... Isso é louco, porque isso dá mais vontade ainda de contratar os caras. Isso é uma parada que a gente tem como valor do grupo, né? A gente tem um valor do grupo. O Luiz e o Glauber estão com a gente, o Leal e o Glauber estão com a gente. É porque é muito Luiz. Tem o Luiz da Rumo e tem o Luiz da coisa. Então eu começo a chamar de Leal. Tô tentando me acostumar.
Então o Leal e o Glauber têm muitos valores parecidos com nossos. Então esse é um valor que certamente fez a gente se aproximar bastante. Eu conheço o Leal desde a da época de colégio, né? Então essa proximidade que a gente teve de sempre estar trocando ideia. Antes da All-in, quando a gente foi abrir, a gente conversou, trocou ideia, ele já estava com a Rumo e tudo mais. Então é um cara, são pessoas que realmente têm essa facilidade de abrir a caixa preta. Eu acho que isso é crucial. E, cara, a gente não precisa ter Até porque medo nem receio. Exatamente, até porque o segredo não é tu saber. É como você faz, pô. É como você faz. E cada um vai executar de um jeito, e cada jeito vai ter um resultado. Exato. Às vezes o resultado que o cara tá executando é o suficiente para ele, ou melhor do que o teu. Não importa. Ou às vezes não se encaixa pro teu negócio, né? Ou Porque eu então costumo encaixa. falar que assim, Eric, muita gente vai para muitos eventos querendo o segredo, né? O ponto. E na verdade, o que vai fazer, pelo menos na minha realidade, o que vai fazer você embalar, você decolar, é a construção de vários conteúdos que você vai captar, várias informações que você vai captar, e você vai fundir isso na tua personalidade. Porque eu costumo acreditar que, no fundo, quem vai construir as melhores estratégias é o dono do negócio, que ele tem que ser o vendedor principal do negócio, ele tem que ser o mais apaixonado pelo negócio, né? Boa. Vai sair dele a maior inspiração Boa. né? Eu acredito que assim, ninguém pode motivar ninguém, porque o motivo para a ação de alguém vem de dentro Boa. e não de fora. Boa. Posso estimular, Boa. mas motivar é a própria pessoa que precisa encontrar a motivação dela. O nosso trabalho hoje de consultoria, ele passa muito por isso, né, na verdade, né? A primeira consultoria é 360. Então, o primeiro trabalho que a gente tem é de fazer um diagnóstico do cara. E nesse diagnóstico, ninguém conhece mais o negócio do que o cara. Às vezes, na maioria das vezes, o que acontece é que essa informação está muito desorganizada. E aí o cara não consegue ter clareza, porque ele não consegue organizar essa informação. Então, o nosso primeiro trabalho é dar clareza pro cara, mas, cara, o que se vai fazer com aquela clareza é uma via de mão dupla, é um trabalho de 4 mãos ali que a gente sempre faz. A gente sempre fala, cara, a gente nunca vai entender mais do teu negócio do que você mesmo, independente do qual é o nível de maturidade que tu tem no teu negócio. Eu posso ter trabalhado com uma distribuidora que fatura 10 milhões por mês e tô falando aqui com uma distribuidora que fatura 2 milhões por mês. É, lógico que tem uma diferença de maturidade, mas o drive que fez essa empresa de 10 milhões faturar 10 milhões é um drive completamente diferente do teu, cara. Então o teu negócio só tu conhece. Eu posso te trazer informações do mercado, te falar como que a gente já viu o mercado crescer, para que a gente tome decisões de qual é o melhor caminho para você. Mas o teu caminho é o teu caminho. O como tu vai fazer é o como tu vai fazer. A gente conversou uma vez sobre a tua consultoria, agora aprofundando um pouco mais nesse produto da tua consultoria. O que eu achei muito legal é que ela é uma consultoria de 2 anos, né? Ela não é aquela questão de, opa, vou ficar 1, 2, 3 meses no teu negócio, depois beijo, tchau, tá aqui os relatórios. Vou contratar um consultor para me fazer uma análise, me entregar um relatório e aí eu trabalho em cima. Cara, isso não vai dar resultado. O que eu acho legal é porque é meio que... Eu vejo a tua consultoria como uma terceirização de um time especialista, que é muito complicado É como se fosse uma agência de publicidade, que ao invés de você criar uma tua ali, você consegue terceirizar isso e pagar uma mensalidade, e tu terceiriza, que o dono da agência que vai fazer a gestão daquelas pessoas e te entregar o serviço ali no final. Eu vejo muito como isso. Eu falo, puta, bicho, tá complicado eu contratar todas essas funções, eu vou chegar lá com o Ícaro, fecho a consultoria com ele, ele fica por 2 anos sendo ali, vamos supor, um sócio, né? Temporário ali. É isso que a gente é. Quando o cara contrata a gente fala isso. Cara, você tá contratando um sócio, uma equipe. O que a gente efetivamente faz? E aí a tal situação até é legal deixar claro para que as pessoas não confundam. Nós não fazemos a terceirização da operação de uma área do teu negócio, ou das áreas do teu negócio. O que a gente faz é o seguinte: a gente faz um diagnóstico e entende qual é o teu cenário atual. A gente faz o planejamento estratégico e entende aonde você quer chegar. E a gente entende que tem vários gaps. Cara, em comercial aqui tu precisa treinar a tua equipe, tu precisa construir um plano de comissão mais agressivo para que tu estimule vendas. No financeiro você precisa definir melhor os seus processos financeiros, você precisa ter uma rotina de apresentação de resultados de maneira mais clara, de maneira mais definida. Você precisa integrar melhor com a tua contabilidade, para que você reflita melhor o teu balanço gerencial e o teu balanço
fiscal, vamos dizer assim, cara, e assim por diante, a gente encontra vários gaps. E a nossa função não é efetivamente fazer esses gaps para que você chegue lá. A nossa função é encontrar dentro da tua estrutura as pessoas que vão fazer isso. As pessoas que a gente vai treinar para que elas façam, executem esses planos de ações. É lógico que durante a gente ensinar o teu time tático, o time intermediário, às vezes que é até você mesmo, esse time intermediário, dependendo do tamanho do seu negócio. Mas a gente vai ensinar esse cara a fazer isso, porque senão a gente cria dependência. E a ideia não é criar dependência, é criar pessoas... Escalar. Exatamente, criar pessoas que vão, gerenciar a operação, dominar a operação, controlar a operação, melhorar a operação, e pessoas que vão estar prontas para ser os sucessores do nível estratégico, para que permita que você vá expandir o seu negócio. Ou através da alocação de um cara que sabe tocar a sua área, entenda de maneira sistêmica o seu negócio, uma outra unidade, ou que você possa deixar esse cara na unidade que já dá frutos que ele já conhece muito bem, e você possa ir criar uma outra unidade, tá? Então, a nossa função é principalmente educacional e de mentoria. Lógico que durante esse processo, como a gente está com teoria e prática, é valor nosso de constante evolução, durante esse processo, para cada procedimento novo que eu vou fazer com esses caras, muitas das vezes eu boto a mão. O meu time vai lá e ensina para o cara fazendo. Então vamos aqui definir o novo fluxo, o novo processo de fechamento de caixa, vamos dizer. Então eu vou lá e mostro para ele como que se constrói, como que se escreve um fluxo, como que deveria ser esse fluxo, como que ele linka com os outros. Ensinando o primeiro, fazendo workshop com aquele cara, eu falo, agora você cria os seus próximos processos. E daqui uma semana eu volto pra gente olhar como é que tá isso. E eu vou tirar dúvida se travar no meio do caminho. Aí o que acontece às vezes, Eric? Que é legal que tu estimula o dono da empresa a entender esse tipo de ação, porque pode parecer, nossa geração ela é diferente. Eu e tu, às vezes a gente conversa sobre coisas que eu costumo falar assim, a gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que é simples pra gente, mas a gente não pode acreditar que isso é simples para todo mundo que a gente conversa. A gente às vezes vê uma empresa bem sucedida e fala, não, pô, o cara recruta bem. Não, pô, o cara já tem processo desenvolvido. O cara não tem problema de fluxo de caixa. Entendeu? Não falta dinheiro pra esse cara. E tu vai entrar lá na empresa, tu vai ver, caraca, bicho, tem. Eu achava que era só eu, caralho, mas o cara lá tem. Tem churn, tem turnover de funcionário, tem problema de fluxo de caixa, tem um caralho. Exatamente. Então, é muito interessante isso que você está falando, porque ao mesmo tempo que você está fazendo, você vai mostrando e provando para o dono da empresa, principalmente se ele for para uma geração anterior, que aquilo é daquele jeito, que aquilo é possível. Então, não, irmão, você vai lá, pega na mão, pega a bicicleta, tá com 2 rodinhas. Você tira uma rodinha, continua andando, tira outra rodinha, daqui a pouco... Por isso que a gente acha... Por isso que o nosso diferencial é esse. Primeiro, esse acompanhamento de médio prazo, porque 2 anos é médio prazo para qualquer evolução de negócio. A gente acompanha o cara durante esses 2 anos, a gente faz um diagnóstico durante 1 mês e meio, mais ou menos, e depois vai implementando os planos de ações durante o primeiro ano. O segundo ano é basicamente só foco em crescimento. Porque durante o primeiro ano a gente fala que a gente cria gestão e já começa e descentralização de operação. Então tu não opera mais nada. O dono não tem que operar mais nada. Ele tem que descentralizar a operação e criar gestão. O segundo passo, que é para alavancar de crescimento, é a descentralização de gestão. É fazer com que as pessoas dele tomem decisão de gestão. Aí é outra história, que já é para alavanca de crescimento. Mas o que a gente faz é, durante toda a semana, o nosso time vai checar se os planos de ações estão sendo implementados com o time tático. E aí o que a gente encontra no meio desse processo? Falta de recurso, know-how. O cara não sabe fazer. Ele até na hora ali que tava sentado com ele fala que sabe, que não sei o que, sabe usar tabela, sabe isso. Aí ele não sabe. Aí eu tenho que treinar o cara pra isso, ou eu tenho que indicar um treinamento específico pra esse cara fazer. Às vezes esse cara é daquele que... Não, mas eu sempre fiz assim. Eu não vou fazer assado. Aí é limitação de mentalidade. Então, o meu time... Eu tenho até coach no meu time, por exemplo, pra apoiar como processo. O cara não faz no processo de coach. Durante o trabalho, eu tenho hoje, sei lá... A gente tem administrador, por exemplo, que tem especialidade em finanças, mas ele também é coach. Ele usa a metodologia do coach durante o acompanhamento da mentoria com nível tático para destravar esse tipo de mentalidade. Para fazer com que o cara faça. No meio do processo a gente viu que tem um plano de ação que tem que implementar uma nova tecnologia, tem limitação de recurso. Ixi, eu tenho que conversar com Deus e o mundo para tomar decisão de prioridade de recurso. Então a gente vai acompanhando a implementação dos planos de ações. E a gente não deixa, entre aspas, nada para trás. Ou, cara, quando a gente tem uma percepção muito clara, né? Quando a consultoria chega, faz diagnóstico, entrega slide e tu que tem que fazer aquilo lá, pode crer que tu não coloca 20% em prática. O nosso, você tem 30% de resultado em 2 anos.
Então, o teu aumento de resultado líquido, em média, nos nossos projetos, é 30%. De Tem faturamento. De resultado líquido. Resultado líquido é uma Lucro soma de lucro líquido. Lucro líquido. A gente aumenta 30%, em Então, média, se eu- 30%. Então, se eu estou Depende lucrando 7%, eu pulo para começar a lucrar 10, por exemplo. Estou lucrando 10, começa a lucrar Não 12. percentual, né? Vamos lá, tu pode continuar lucrando 7. O que acontece é que tu aumenta teu faturamento e diminui teu custo. Então, Sim. o teu 7 era 700 mil, ele passa a ser 2 Ah, milhões e 100. entendi. Entendeu? Entendi. 2 milhões e 100 não, aumenta 30%, né? Vai dar 901 quebrado mil. E é muito interessante ter isso, porque, voltando à questão de vendas, eu passei por... Tu tem mais detalhes da minha vida, depois eu falo, não vou falar tudo agora. Nossa, Mas eu, fala assim que mas o eu pessoal vai. passei... Não, a gente... Às vezes ele fala, aí na edição a gente tem que botar o pi. Fala. Não, isso dá mó ciúme aqui, bicho. Hum. Não, Fernando com o Beto da Amanda, tu, bicho, enfim. Aí, Eu passei por muitas situações na minha história, onde eu me envolvi com estratégia de vendas muito uhum. punk, tá? Que depois eu fui começar a ver que desequilibrava muito por um lado... Não vou usar aqui a palavra irresponsável, um lado de muita pressão, uma venda muito por pressão, Uhum. e uma liderança de time muito por pressão, que eu vejo hoje que eu não faria desse jeito novamente. Pô. Consegui captar muito conhecimento de liderança, de pessoas, de perfil de pessoas, de neurociência, neurolinguística. Então, eu me especializei muito nessa área, investi muito, né, nesse caminho. E eu começo a ver hoje que a melhor técnica de vendas é justamente aquilo que você tocou o assunto lá cedo. É justamente você ir no caminho da verdade. Uhum. Sem dúvida. Entendeu? Então, quando você senta com um empresário e fala, empresário, é o seguinte, eu atendo tantas empresas e a média real que eu tenho aqui é de uma melhoria de, em média, Sim. 30% do teu resultado líquido. Então Sim. faz a conta aí na tua empresa, vê quanto que é a minha... E outra, eu vou ficar 2 anos aqui com o meu time me comprometendo a fazer tu chegar nessa porra desses Importante. 30%. É importante salientar que a gente tem estágios de empresas diferentes, né, Eric? Então, hoje eu tenho empresas que são pequenas de faturamento, pra gente, pequena Não, assim, é porque eu não faturamento tô médio de focando- 500 mil Eu não tô por mês. focando nos 30%. Sim. Assim, eu tô focando Mas no que na transpareceu verdade, né? pra mim, Na verdade, na verdade. Sim. Que tu chegar e falar, eu cara... não vou prometer mundos e fundos pro cara. O que eu quero é só Não, tu vai conseguir transparecer a verdade, que tu vai se comprometer Sim. a... Porque, cara, pensa pelo outro lado. Se tu vai passar... Se tu tá... Não é só o cara tá disposto a te contratar por 2 anos. Sim, Tu tá disposto a acompanhar o cara por 2 anos. sim, exatamente. Não é só daqui pra lá. De lá Exatamente. pra cá também tem E a, essa e a questão. gente já encerrou o contrato no meio do caminho, do nosso lado. Pois é, A gente isso que eu tô viu te que o mundo falando. tava evoluindo. Não é só daqui pra lá, é Sim. de você pras empresas Sim. também. Sim. E, então, isso eu acho muito válido. Sim, Porque se tu garante que tu vai, não, pô, fecha comigo, eu vou ficar 2 anos contigo. sim. Se o empresário ali vai ter esse pensamento de falar, rapaz, o cara garantir ficar 2 anos comigo é porque realmente ele tá comprometido a me entregar alguma coisa, Sim, verdade. né? Verdade. Ele realmente... E a gente tem essa, só deixando claro, a gente tem empresas que faturam em média 500 mil por mês e empresas que faturam 8 milhões por mês, 10 milhões por mês. Lógico que o resultado líquido que a gente consegue entregar para uma empresa que tá menos madura é muito maior do que o resultado líquido que a gente entrega para uma empresa mais madura. Lógico. Mas também em comparação, enquanto eu entrego uma empresa de 500 mil, às vezes 50, 70, 80% a mais de resultado líquido em 2 anos, isso aqui vale, sei lá, 1 milhão. Aham. Enquanto eu faço 1, 2% no resultado líquido de uma empresa de 10 milhões, Aham. já foi 1 milhão, 2 milhões no primeiro mês, entendeu? Então, realmente, tem essa diferença, mas eu acho que o ideal é entender que, primeiro, é sistêmico. A gente não consegue entregar um grande resultado, nenhuma consultoria vai conseguir te entregar um grande resultado se ela for específica. Se ela for uma consultoria financeira, uma consultoria só comercial, ela vai te entregar resultado? Pode sim. A gente já foi assim, a gente já vendeu consultoria separada. Mas o brilho no olho do cara que tu vai conversar, perguntar da Allwin, cara, você já contratou a Allwin pra consultoria financeira? Já. É legal? É. Você já contratou a Allwin com o projeto 360? 2 anos? Cara, por quê? Você quer contratar? Aham. Pode contratar que eu chancelo. O cara te vende. Uhum.
o cara te vende. O cara é um promotor efetivo da tua marca, entendeu? Então, por quê? Porque é muito mais resultado. A gente entra muito mais dentro do negócio do cliente. A gente consegue apoiar e ele sente que a gente realmente faz parte do negócio dele. Hoje a gente tem clientes que estão renovando constantemente o contrato, que a gente já não está mais fazendo nada no que diz respeito à construção de operação. A gente está simplesmente fazendo aconselhamento do nível estratégico e aconselhamento do nível tático, porque o negócio já roda. Esse era o ponto que eu tinha te falado da terceirização. Quando eu falei de terceirização, só para deixar bem claro, eu não falei de terceirização. O legal aqui, gente, é porque eu já tenho vontade de fechar a consultoria do Ícaro há um tempo, né? Então acaba que esse podcast ele está sendo muito natural, de enquanto eu, como empresário, tentando entender ou mostrando a minha visão, tua percepção. A minha percepção do negócio dele. Na real, tá sendo uma consultoria gratuita, né? Exatamente. Então, o que acontece? Eu visualizo, eu como empresário, porque, cara, qual é o maior desafio que eu tenho nas minhas empresas? Tá? Mais na Centro do Alumínio, onde eu sou diretor de marketing e vendas, então eu não sou gestor total da empresa, do que na Booking, que eu sou o gestor total da empresa. É justamente eu conseguir desenvolver leituras e indicadores. Certo. Porque as pessoas estão tão no receptivo de atividades diárias, e aí fica muito desafiador para mim você tirar o cabelo e olhar de maneira mais sistêmica. Eu falei, caraca, bicho, como é que eu vou fazer o cara me entregar? Às vezes o cara, ou ele não tem tempo para me entregar, sim, ou ele não consegue desenvolver um tempo para me entregar esse relatório, ou eu talvez que não esteja dando a ferramenta correta, sim, ou eu não sei se eu preciso aumentar o time. Então, assim, acaba que eu fico em uma Essa é a importância de contratar consultoria. Exatamente. Você traz pessoas de fora. Eu posso entender que a tua consultoria também serve como uma auditoria, porque querendo ou não, é um grupo externo que vai entrar na minha empresa, e eu adoro fazer isso, eu adoro chacoalhar todo mundo. Certo. Entendeu? Então é um grupo externo que vai entrar na minha empresa, vai chacoalhar todo mundo, e querendo ou não, tu vai auditar. Sim. Porque tu vai me trazer, Sim. tu vai ficar lá e vai me trazer alguns indicadores. Sim. É meio que isso mesmo? Cara, eu não posso falar que é uma auditoria, porque o processo de auditoria é bem mais complexo e profundo. Mas a gente, no momento que a gente entra na empresa, a gente faz um diagnóstico. Então a gente já busca coisa pra cacete. Além disso, a gente constrói procedimentos a nível de... No final do primeiro ano de projeto, se o cara quisesse, dependendo do sistema de gestão que ele me permite construir dentro do negócio dele, eu posso no final do primeiro ano chamar a certificação de ISO, por exemplo, e certifica ISO, cara, ISO 9001, por exemplo. E aí no momento que eu certifico o ISO 9001, significa que eu tenho um próprio time interno de auditoria interna. Então sim, você pode considerar que a gente tem, que a gente vai chavuscar e vai criar processos que solidifiquem a oportunidade de você ter mais qualidade desses processos e qualidade das informações. Sem dúvida nenhuma. É uma auditoria? Não, uma auditoria é mais profundo do que isso. A auditoria interna, por exemplo, ela precisa de uma auditoria externa. Mesmo quando você cria um sistema de gestão integrado, ISO 9000, e você tem um time de auditoria interna, acontece, para recertificação, vem um cara de fora, auditor externo, para certificar o teu negócio. Por quê? Porque, cara, durante a operação, mesmo você sendo dono, mesmo você refrigerando sua cabeça em outros ambientes, você ainda tem um cabresto muito grande da operação. Você não consegue enxergar a operação toda. É por isso que tem consultores, é por isso que existe conselho consultivo, é por isso que existe conselheiros e mentores de outras áreas. Porra, se você for olhar para as maiores SAs do mundo, você enxerga todo o conselho administrativo uma pessoa completamente fora do cubo daquela empresa, que possa refrigerar a cabeça com o seu conhecimento, com a sua visão de negócio. Isso é o alto nível da consultoria, né? A gente já tá falando da consultoria estratégica, que depois você já ter arrumado a casa. O primeiro insight é, tipo, cara, aquele cara que tá começando. A gente tava falando sobre isso no início, né? Porque o tema do nosso podcast é a importância de você contratar a consultoria. E eu acho assim, hoje os pequenos empreendedores, quando eu falo pequeno empreendedor, eu tô falando daquele cara que já tá descentralizado da operação, tá precisando criar a gestão. Então o cara já tá faturando, mas pouco ainda, sei lá, o cara tá faturando 200 mil, 300 mil, 500 mil por mês. Nesse momento, ele tá lá dentro da operação. Porque ele veio dentro da operação, ainda tá bagunçado, ele não consegue
até pelo capital, ele não consegue criar uma equipe sólida de gestão para que apoie ele na tomada de decisão. E nesse momento, como ele está imergido lá dentro, cara, é muito difícil. É muito difícil. Não vou falar que é impossível, mas é muito difícil ele sair da operação e começar a construir um sistema de gestão. Esse é o principal momento que o cara precisa contratar uma consultoria. Nós somos uma consultoria com foco na SMBs, que a gente chama, né? Que é Small and Medium Business. É um mercado gigantesco no mundo inteiro, que o Brasil é o país mais empreendedor do mundo. Nós somos a sétima, entre as economias de 50 milhões, mais de 50 milhões de habitantes, nós somos o país que mais cria empresa. Nós somos o sétimo país empreendedor em outros indicadores. Mas a gente também é um dos países que mais morre em empresas. Porque a gente não tem performance, né? A quantidade de pequenas e médias empresas já é gigantesca no Brasil, em comparação com os outros países, mas a participação do PIB dessas empresas é muito pequena. E aí, quando a gente olha um mercado extremamente carente de apoio, de potencialização desses pequenos e médios empresários. A maioria deles começaram por necessidade. Hoje está mudando até o perfil. Estão começando... Tem muito empreendedor, uma porcentagem maior de empreendedor está começando por causa não de necessidade, mas de opção mesmo. O cara está optando por virar um pequeno ou médio empreendedor, executivos que estão indo para esse caminho e tal. Mas a gente ainda vê muita necessidade de direcionamento. Porque faculdade não ensina. O dia a dia na empresa em si, mesmo você sendo um intraempreendedor, você precisa estar num nível muito alto de intraempreendedorismo, um executivo de alto escalão, para que você tenha uma visão mais sistêmica de uma hierarquia. Quando você está numa pequena empresa, você é executivo de uma média empresa, você não consegue enxergar o negócio como um todo. Então, quando você vai para o mercado, e aí você vai ver coisas que você nunca viu. Então, a visão é muito, muito tapada. É por isso que eu sugiro, assim, Cara, eu acho que como dever de casa para todo mundo, assim como... Estados Unidos, por exemplo, no ensino médio você tem conexão com rádio da escola, marcenaria, esporte, você tem ali várias experiências profissionais dentro ali do teu ensino médio. Cara, o que me ajudou muito quando eu era mais novo? Empreende com alguma coisa. Você que é adolescente, mesmo que você decida ser médico, decida ser advogado, enfim, qualquer direção que você decida fazer, cara... Compra um produto por R$1, começa a vender por 2. Venda, pelo amor de Deus. Né? Primeiro vende. Bota um produto na mochila e para você sentir na pele o que é argumentação. Nem empreenda, né? Primeiro estágio. Não é empreender, é vender. Pô. Vende alguma coisa. Pega de algum lugar um produto de R$5, vende por 10, um produto de 10, vende por 20. Sabe? Começa a pegar essa casca, porque isso vai te dar uma visão impressionante quando você entrar no mercado de trabalho mesmo. Assim. Sem dúvida. Então, Eric, esse pequeno empreendedor aí, o cara que está faturando de 200 a 500 mil por mês, ele está muito na operação, muitas das vezes ele não está vendo dinheiro, ele está rodando dinheiro, na verdade, ali. E aí ele fica, puta, mano, eu preciso de ajuda e eu tô com dinheiro pequeno, como é que eu vou contratar uma consultoria? Esse é o principal momento que o cara tem que entender, bicho, eu preciso investir na minha empresa, eu preciso abrir mão eu preciso entender que eu vou botar isso como prioridade, porque só isso vai me levar para outro estágio. A gente costuma falar, não é o contador que te levou até aqui que vai te levar para o próximo estágio. Exatamente. Assim como não é o conhecimento que te trouxe até aqui que vai te levar para o próximo estágio. E esse estágio, principalmente de criação de gestão, onde o empreendedor ele está muito imergido na operação, cara, ele é muito difícil de ser enfrentado sozinho. Então, quando você tem até sócios, fica mais... Talvez você consiga sobrecarregar um pouquinho um sócio para que outro saia. Mas, principalmente quando você é sozinho, ou empresas familiares que vivem ali um microfeudo, cara, é muito complicado. Esse momento é o mais crucial para você contratar uma consultoria. Eu posso ver que até nesse momento a consultoria ela pode ser um treinamento de luxo. Um treinamento por demanda para ti. Sim, ao invés de você pegar, viajar, pegar um conteúdo externo, você paga uma consultoria para ela pegar conteúdos e afunilar e te entregar sem tu sair do teu negócio. Cara, eu sugiro pra cacete, essa galera que não tem equipe ainda, tática... Aprende com o trem andando. A galera que troca o pneu com o carro andando. A galera que não tem equipe tática, não tem lideranças, Eric, ela... Não dá pra ela achar que ela vai pra um treinamento foda em São Paulo, gastar 20 mil reais, 10 mil reais com um treinamento foda em São Paulo e vir pra cá e acreditar que vai implementar. Não vai porque ele não tem equipe. Ele não consegue implementar. Esse é um dos maiores erros que eu vejo para empresas pequenas que vão... E eu vou até estender isso, tá? Empresa de até R$1 milhão ali, que eu já encontrei várias no meio do caminho, que o cara não tem equipe tática, pô. Ele não tem equipe de liderança para implementar
novos projetos, para implementar melhorias. Ele só tem pessoas que trabalham descentralizando a operação, não criando gestão. Foi aquilo que eu te falei do meu maior desafio lá na Sendo Alumínio. Pois é. Lembra? A empresa funciona? Funciona. Uhum. Mas é uma demanda receptiva batendo Sim. a todo momento nos meus gerentes lá, Sim. que, caraca, e agora? Como é que eu vou desenvolver novos projetos? É. Entendeu? E aí entra nessa questão. Será que eu contrato mais gente? Boa. Será que eu crio um setor de desenvolvimento de projetos? Boa. Aí eu não consigo aprovar com o patrão esse desenvolvimento de setor de projeto. Por quê? Ele tá certo. Ele chega e fala, Eric, tá bom, você quer desenvolver um setor de... Você quer criar um setor de desenvolvimento de projetos? Quero. Beleza. Quanto é? Faz o relatório. Fiz o relatório. Tá aqui, ó. É tanto para instalar, vou precisar de tantos metros quadrados, é isso aqui, por mês é isso. Ele, beleza. E o retorno disso? Falei, então, não sei. eu não sei. Aí ele, tá, não, tá aprovado. Falei, puta merda, e agora? Entendeu? É. Então, eu acho que esse é o maior desafio, por exemplo, que eu tenho, não sei se é de você que está assistindo. Que tempo eu consigo, qual é o tempo que eu consigo para desenvolver novos projetos? Talvez uma consultoria, ela consiga trazer isso. Só que aí vem uma outra questão muito complicada. Quem te chama para consultoria, na maioria das vezes? É o dono do negócio ou é alguém que trabalha lá? É o dono do negócio. A maioria das vezes hoje é o dono do negócio, até porque a gente trabalha com medium business, né? Negócios médios ou que são pequenos que estão indo para médios, a maioria deles. A maioria dos contatos são do dono do negócio, realmente, que troca ideia com a gente. Só que a gente encontra esses dois momentos, principalmente. Aquele momento que o cara tá querendo crescer e não consegue, né? Querendo crescer e não consegue. Porque ele está muito na operação, está imergido ali. Ele tem até dificuldade de limitação financeira, tá? E a gente tem um outro cara, que é um pouco mais maduro. Esse cara está tentando descentralizar a gestão, mas ele não está conseguindo também descentralizar a gestão. Ele não tem problema de fluxo de caixa, não tem problema de dinheiro, ele tem dinheiro. Ele consegue contratar uma consultoria tranquilo, ele consegue. Só que ele contrata a gente exatamente para dar mais clareza. Ele já entendeu que ele precisa de apoio de fora, para deixar o negócio dele mais claro e menos arriscado, para que ele tome decisões que já estão na cachola dele. Ele já tem uma porrada de ideia, ele já tem projeto, ele já foi para um monte de lugar, já entendeu que, cara, eu preciso mudar o meu negócio, eu não sei efetivamente aonde eu aposto. E se eu posso apostar nisso. E aí entra a consultoria para reorganizar o negócio do cara, otimizar a gestão do cara, entender até onde ele pode e dar mais... Por isso que a gente fala que a gente vira um sócio do cara, porque a gente dá mais clareza, mais tranquilidade. Pelo menos é um voto a mais em busca daquilo que você está procurando. Ou é aquele anjinho que fica do lado, ou o diabinho que fica do lado, bicho, não faz. Ou então, cara, vamos lá e vamos fazer. Basicamente, a gente encontra esses dois tipos de empreendedores hoje. E na então maioria acaba das que vezes uma consultoria dessa pode ser uma auditoria, ela pode ser um treinamento exclusivo. Sim. Ela pode ser estruturação, uma mentoria. Mentoria, sem dúvida nenhuma. Mentoria também. Ela pode ser uma terceirização ali de 2 anos. Sim. Para desenvolvimento do teu time e o seu desenvolvimento, time, né? E o desenvolvimento seu, da sua empresa, dos processos, do sistema de gestão da sua empresa. Cara, a gente chega a olhar até o RP do cara, pô. A gente chega até a tomar decisão junto com o cara de trocar o RP dele, por exemplo. Então a gente olha efetivamente tudo. Quando você compra uma consultoria nossa, a consultoria 360, né, a gente tem lá, a gente efetivamente, dentro da proposta, se enxerga. Não é um produto único, são 5 produtos juntos. Na verdade, são 6. É o planejamento estratégico, cultura corporativa, é a consultoria financeira, é a consultoria comercial, é a consultoria de estrutura organizacional e pessoas, é a consultoria de finanças e 6. A gente ainda faz o que a gente fala é o mentor executivo, né? Que é a mentoria do teu time tático e a tua mentoria. Então são 6 produtos num só. E você tem a descrição dos produtos. Porque realmente são 6 produtos num só. E a gente aí, cara, e muita gente pergunta, né? Pô, beleza, são 6 produtos, mas eu só quero contratar 2. Cara, a maioria das vezes, quando o cara tá querendo fazer isso, é porque ele tá com dificuldade de dinheiro. Então ele quer diminuir o pacote, né? Se eu tenho consultoria hoje de 8 mil até infinito, né? Uma consultoria de 8 para cima. E aí inclusive, hoje a gente tem um produto que é até mais em conta. Tem um de 7.500 que na verdade é só para consultórios médicos. A gente tem agora uma especialidade muito forte na fusão, que é consultórios médicos, odontológicos, etc.
todos os produtos, eles vêm com o mesmo Crocri, são as 6 consultorias. A diferença é aonde que a gente entra primeiro. Hoje tu tem um método que tu desenhou. Exatamente. A diferença entre o preço do produto é basicamente a profundidade que eu dou nele. Porque imagina assim, eu entro na Booking, por exemplo. Cara, tu tem um nível de maturidade X. Eu entro numa bemol. O nível de maturidade é outro nível de maturidade. O que eu consigo extrair de informação aqui do Booking cara, 8 indicadores. Vamos lá, é o que tu precisa mais do que isso. Quando eu entro para uma bemol da vida, eu vou fazer a análise econômica financeira do negócio do cara. Econômico, financeiro, micro e macro. Estamos falando de 20 indicadores, onde, lógico, eu não vou olhar para todos os 20, mas eu preciso acompanhar os 20 e ele gera dado para isso. Aqui tu não consegue nem gerar dado para isso. Então, lógico que o nível de maturidade dentro de uma bemol, por exemplo, é diferente do nível de maturidade da Booking. Isso é a diferença. Entra também, cara, a Booking são 3 unidades. Eu posso entrar numa Boticário que são 20 e poucas unidades. Por exemplo, vou atender o grupo Gerber lá, do Rodrigo. Cara, é 20 e poucas unidades. Então o trabalho que eu tenho por CNPJ é muito maior. Então o CNPJ também implica no preço. Basicamente, mas a estrutura que a gente cria é igual, é semelhante. A diferença é a profundidade e o tempo que eu gasto dentro desse cliente. E aí a gente fala, porra, mas o cara tá querendo cortar. Cara, eu vou olhar pro teu financeiro. 80%, 85% das sugestões que eu vou te dar para melhorar teu financeiro, elas não são no teu financeiro. Elas são no teu vendas. Elas estão na tua operação. É isso que eu ia te perguntar. O que na jornada que você fez nessas várias empresas que você atendeu ou atende, essa melhoria de rentabilidade, você consegue extrair mais com aumento de faturamento ou com melhoria dos custos? Depende do segmento. Depende do segmento. Fica bem equilibrado, então. Fica bem equilibrado. Depende do segmento. Às vezes tem segmentos que, cara, estratégia comercial é crucial para melhorar a performance do cara. Na verdade, sempre tem oportunidade financeira em cima de operação, de custo. Sempre. Sempre. Às vezes esse custo ele tá dentro da operação, às vezes esse custo está dentro do estoque, às vezes esse custo está dentro de tributário. São 3 instâncias diferentes de custo, né? Que se eu for só contratar uma consultoria financeira, eu só vou olhar para finanças e contábil. Eu não vou olhar para o resto. Eu vou poder até olhar na DRE do cara e tal e fazer um direcionamento. Mas como que eu melhoro efetivamente o estoque dele? É processo de compra. Tem nada a ver com finanças. Como que eu vou ajudar o cara a chegar no indicador? Um consultor financeiro vai falar só para você. Você tem que melhorar seu estoque. Você me deu um insight aqui que, outra característica importante de um empreendedor ou de um intraempreendedor. É justamente aquela máxima de que, isso é assim. Enquanto existe o outro lado que é, cara, o que eu preciso fazer para que isso fique assim? Vou te dar um exemplo. Meu concorrente vende essa água a R$2. Eu não consigo vender a 2. Eu só consigo bater meu preço a 2,20. Legal, eu tenho 2 visões. Sim. Eu tenho a visão lá, que você falou de compras, né? Tenho a visão de compras de o quê? Não. Eu vendo água a 2,20 porque é o que dá. Sim. Infelizmente é o que dá. Você tem uma outra visão que vai bater na mesa e falar, pô, não. Se o meu concorrente está vendendo a 2, o que eu preciso fazer para... Ou então vamos até aprender o concorrente, não. O que ele tá fazendo para vender a 2? Pronto. Não, mas você entende que tudo isso está dentro do que eu preciso fazer? Sem dúvida, sim. Aí eu vou pegar o método, por exemplo, que meu sogro me ensinou, que é o método Torda. Entendeu? Que eu tire o rabo do assento. Vou tirar o rabo do assento. E vai trabalhar. Entendeu? Vai eu vou entender essa parada. Eu vou lá visitar o concorrente. Eu vou ver se é a mesma marca que eu tô vendendo. Se é o distribuidor. Aí acaba que eu descubro, sabe o quê? A forma de pagamento do meu concorrente é diferente. Então ele financia um pedaço, porque ele consegue financiar com o dinheiro dos outros, por exemplo. Sabe? Ou senão ele, eu parcelo em 6, ele parcela em 3. Entendeu como não dá? Na minha percepção, para mim tirar realmente resultado, para mim realmente entregar resultado, e é o nosso principal valor dentro da Overall, que a gente já tá agora chamando a consultoria de Overall. Que eu adorei o nome, por pra gente trazer a Overall. Não, All-in, Overcome, Overall, esses nomes eu já... É foda. Já dou um troféu só pelos nomes. E aí, a Overall, para entregar o primeiro valor que ela tem, né? Que a gente, como valor de empresa, a gente tem resultado como primeiro valor. Pra gente entregar resultado, cara, não dá pra gente olhar só pro lugar. Então, quando o cara me vem pedindo pra mim, corta pela metade, faz só financeiro, eu falo, cara, não vai gerar resultado, não faço. O que eu posso fazer é o seguinte: a tua preocupação é em resolver tuas finanças, relaxa. Quando a gente fala de diagnóstico, a primeira coisa que a gente faz depois do diagnóstico é prioridade de plano de ação. Então, se o teu pepino é financeiro, irmão, eu só vou pra cima do teu financeiro. Eu vou trabalhar em cima, lógico. Vou trabalhar em cima da melhoria financeira. Isso não significa
que é em cima das tuas Mas finanças. talvez nem ele esteja vendo que é finanças. Talvez compras está com Exatamente, um cara. pagamento Aí o plano de ação diferente do cara, que é... o plano de ação do cara pronto, supermercado, cara. Supermercado não é venda, supermercado é compra. É compra e logística. Comércio é em compra e geral, principalmente a Senha do Alumínio, que é uma distribuidora. Eu costumo falar, patrão, o nosso negócio é ter o produto Comprar bem. em estoque Sim. com preço de mercado. Boa. Acabou. Esse é. O resto é bônus. O Sim. básico é esse. O que meu cliente quer? Ele quer que toda vez que ele entre lá, Tem o esteja disponível ao preço para ele a um preço de mercado. forma de pagamento, ok? Cara, é isso. É isso. É isso. É isso. Só que Manaus é tão louca Sim. que até fazer isso É difícil. é desafiador. É, logística nossa é complicada. Por isso que eu dou um estímulo para quem está assistindo a gente. Cara, não fica assim com receio de, pô, eu vou abrir um negócio, vou abrir uma cafeteria, mas já existe Starbucks. Por que eu vou abrir uma cafeteria? Cada né? um faz do seu jeito. Mas assim, cara, enfim, você tem noções ali do que entregar, de como fazer do seu jeito, né? Um dia o mundo não tinha Starbucks, Sim. né? Sim. Então, eu costumo... Recentemente não existia Boken, né? Tá aí a Boken. Exatamente. Não Tá aí existia a a Boken. boca. E já existia Starbucks. E já existia Starbucks, exatamente. Então você tem ali, assim como existia outras empresas Sem de consultoria, Sem dúvida. não existia a All-in. A parada é o como All-in você faz, existe é hoje. como você faz. E daqui a pouco vai chegar um outro cara pra fazer uma proposta parecida com a sua, mas não é igual a você. Exatamente. Como que você pode continuar entregando diferenciação pra você linkar o teu diferencial com quem tá querendo o teu diferencial? E as pessoas, Tem elas cliente pra acham, todo mundo, e velho. as pessoas acham que, assim, diferencial é construir algo muito difícil, é você planejar algo muito... Cara, diferencial é a tua personalidade, é a forma... Cara, tem monte de consultor financeiro, Sim, um monte, sim. né? Mas tem um que você tem de preferido, Sim. que é o cara que tem uma linguagem Que se e uma adapta a você. personalidade Você, mais... você entende melhor o cara. Pronto. Entendeu? Não é porque existe o Thiago Nigro que o Pedro... É Sim. Pedro? Não. Como é que é o nome dele? Do Perini? Bruno. Bruno Que o Perini. Bruno Perini não vai Não vai crescer. performar também, né? Exatamente. Porque já existe um. Enfim, você tem N's... Então, mano, eu É acho isso. que, resumindo e respondendo o nosso tema, é extremamente importante uma consultoria porque ela faz duas coisas principais, né? Com ela você aprende o que o mercado está fazendo, porque eles estão envolvidos em diversos outros projetos. Então, aquela parada de você aprender com o erro dos outros e com o acerto dos outros, porque a consultoria, ela tem um NDA, lógico que a gente tem NDA, a gente não fala, principalmente não fala sobre números nem nada, mas no que diz respeito à estratégia, a gente é super aberto, a gente Aprendeu troca com ideia, um. a gente aprende com um e troca com o outro. E a gente sabe muito claramente, os nossos clientes têm os benefícios, a gente deixa claro, bicho, se você quiser que eu não fale nada de você pra alguém, eu não falo. Assim como eu também não falo nada de ninguém pra você. Aham. Então vamos criar uma comunidade, porque assim, primeiro, eu não vou falar número, a gente não fala de números, né? Números são realmente efetivamente confidenciais, até algumas metodologias são muito confidenciais. Mas no que diz respeito à estratégia em si, não tem uma porra, não importa. A estratégia do Boken é uma, a estratégia da cafeteria que abrir aqui na frente pode ser. Ele pode copiar o teu código de conduta inteirinho, mas ele vai fazer diferente. Exatamente. Não tem como fazer igual, porque todo mundo é diferente. Os colaboradores não são os mesmos, a tecnologia não é a mesma, o dono não é o mesmo, Exatamente. a cultura vai ser diferente, a forma, o como acontece é diferente. E o principal, acho que o produto que a consultoria vende, que eu adoro esse produto, Aham. é tempo. Boa. Tempo pra É caralho. tempo. Você deixa de errar por muito tempo. Exatamente. Você Você compra economiza, pô. Você tá economizando Vamos supor know-how. que você economize pelo menos os 2 anos da consultoria. Você vai passar 2 anos errando menos Sem ou dúvida. sem errar, Sem dúvida. né? Sem dúvida. Aquilo que você Sem dúvida. erraria. Então- Que é o que eu costumo falar, assim, cara, se um dia eu quiser entrar no mercado, qualquer mercado, Sim. eu vou conversar com o cara que tá lá. Eu vou chegar, irmão, eu me identifiquei Como é com que esse funciona? mercado, né? Eu te pago ou uma consultoria, ou você vem pegar a participação aqui na minha empresa, Sim. né? Vamos junto ali. Por quê? Porque eu ganho tempo. Sim. É igual a Boken. Eu costumo falar, a Boken tem uma mentora, que é a Unique Que Café. é único. Entendeu, Eric? Por que a Unique Cafés não tem o melhor preço do mercado? Não tem. Tá? Mas o produto deles é animal. Eu viajei para lá. Eles me receberam na casa deles. Então a conexão foi muito pessoal ali deles terem princípios e valores muito parecidos com os meus. Uhum. E eles são eternos mentores e consultores da Boken.
Eu sabia ter cafeteria? Não. Quis aprender tudo do meu jeito? Não. Cheguei e falei, cara, quem é uma inspiração para mim? Quem pode me ajudar nessa caminhada? Fui pesquisar, vi que era o Nick, peguei um avião, fui lá, visitei os caras, gostei dos caras, fechei parceria, tô com eles até hoje. Qualquer situação, eu ligo para eles. Cara, como é que você faz aí? Cara, tá acontecendo isso aqui. Gabriel, que é o barista que virou sócio da Unique agora, vem todo ano aqui treinar a equipe, refazer alguma receita, alinhar algum tipo de receita, etc e tal. Eu, periodicamente, estou lá com eles também. Então, assim, cara, procura conhecimento. É isso. Procura conhecimento. A consultoria é isso, cara. Na minha percepção, a consultoria é entrega de clareza, é apoio para o desenvolvimento, para realizar coisas que você não consegue realizar sozinho, para acelerar coisas que você vai demorar muito tempo para acelerar. Uhum. É um apoio, cara, a gente chega a ser apoio para as decisões de profissionais e pessoais até do nosso cliente. Você juntou o Hub, né? Vou deixar aqui um spoiler para vocês. A gente está conversando para a Boca Café ser a cafeteria do Hub. Sim, da All-in. Isso. Né? Estamos quase chegando ali. Vamos ver se chega nesse acordo final ali. Para chegar nesse acordo final. Mas, Ícaro, conta pra gente finalizar, teu plano de futuro, os próximos anos, ainda mais que a gente hoje está gravando recheado com a mudança na política, com essa chacoalhada na política. Compartilha com a gente os planos da All-in para o futuro e, por último, dá uma sugestão final para quem está assistindo a gente. Boa, nossos planos de futuro é consolidar o Hub, né? Fazer a inauguração do Hub agora em novembro desse ano, consolidar ele no ano que vem, ele se tornar efetivamente... Eu quero que quando o empresariado, principalmente médio empresariado em Manaus, pensar em, cara, eu preciso de apoio, eu preciso de ajuda, ele não lembre do Sebrae somente. O Sebrae vai continuar sendo uma ferramenta muito preciosa, principalmente para o pequeno. Até o Sebrae depois ter essa percepção com a gente. Quando o cara estiver indo para o médio tamanho, do médio para o grande, principalmente, ele lembrar, bicho, agora vocês estão no estágio de ir ali para o Hub, que é parceiro nosso. Os caras têm soluções para tudo. Os caras têm soluções jurídica, contábil, de publicidade, marketing, gestão, consultoria 360. Os caras realmente vão apoiar o teu crescimento. Esse é o nosso objetivo nos próximos 2 anos, na verdade, 2023 e 2024. Dentro desse patamar, a gente também quer começar a atacar o mercado nacional através da prototipação da nossa metodologia. A gente está construindo aí uma estrutura para que a gente futuramente capte um investimento para transformar a metodologia em algo tecnológico, um produto tech, que as pessoas vão poder contratar no Brasil inteiro, uma tecnologia onde tenha educação e consultoria, com mentoria e consultores do Brasil inteiro, para apoiar a tomada de decisão do cliente, chegando à inteligência artificial, etc e tal. A gente quer criar um produto que é a nossa metodologia, só que prototipado. Se Deus quiser, a gente sai com isso aí até 2023, final de 2023 ali, início de 2024, a gente sai com esse produto. Se tiver espaço para aporte, eu tô na fila aqui. Podemos conversar sobre isso já. Acho que o mercado... Vamos ver o que vai acontecer, né? A gente tá muito cedo ainda pra gente entender o que vai acontecer. Eu acho que economicamente a gente vai ter alguma instabilidade nesse meio de tempo. Já está acontecendo. Hoje o dólar já subiu, já desceu, já subiu, já desceu. A Petrobras já subiu, já desceu também. Então a gente não sabe efetivamente... Petrobras, Banco do Brasil fechando uma queda grande aí. Mas o dólar caiu também. E começou aumentando. O dólar caiu, o dólar talvez subiu, depois caiu de novo. Então ninguém sabe. O Bolsonaro ainda não se pronunciou, pelo menos até a gente começar esse momento. Perguntar uma coisa para vocês. Pode. Como é que vocês acham que vai ficar a questão do empreendedor agora que o Lula ganhou? Pois então assim, eu tô falando exatamente do empreendedor. Eu acho que o empreendedor tem que se cuidar com uma coisa. Dólar pode realmente crescer, pelo que todos os especialistas falavam, o Lula não era o que o mercado queria, né? Então, o dólar tende à alta. O que me preocupa, principalmente aí na virada do ano, é uma possível trava ou retorno da reforma trabalhista, né? Do que a gente já tinha conseguido de reforma trabalhista. Isso me preocupa um pouco, porque hoje tem empresas que, entre aspas, dependem da maneira como está hoje, e muita gente vai perder emprego se procurarem mais direitos do que hoje está acontecendo.
Nós temos vai mudar completamente, pelo menos a dinâmica é essa, né? Nós temos um governo uma economia completamente liberal, e vem um governo de esquerda que pode ser um governo onde vai muito mais Estado em cima disso. A gente estava no caminho de uma desburocratização muito grande, pode realmente refletir, na verdade, tudo muito mais burocracia. Então, cara, é incerto. Eu acredito muito que, economicamente, a nível macro, a gente tem alguns gargalos de tributos para final de 2023 vão começar a ser refletidos. Eu acho que o Bolsonaro está deixando, o governo Bolsonaro está deixando alguns pepinos tributários que vão estourar, na minha percepção, ali pelo final do ano 2023. Mas eu também acredito no Paulo Guedes, então acredito que, se fosse continuar com o Paulo Guedes, ele tem um plano para isso. Eu não sei como que vão lidar com isso, mas eu ainda acredito que o governo atual, o novo governo, se Lula, né? Tudo der certo, não der merda. Que a gente não sabe se vai vir o Lula do passado. Cara, eu acho que não vem o Lula do passado. Ou se vem um novo Lula. Eu acho que vem, sinceramente, particularmente, Ícaro. E esse novo Lula, a gente não sabe eu acho se que ele mais vem chita, tá? mais voltado pro centro, ou se ele vem um Lula mais voltado pra vingança e acelerar mais. Eu acho que ele vem mais xiita, mas ele não vai ter ferramenta para ser tão xiita. Eu acho que é isso. Porque o Centrão tá aí e ele vai ser obrigado a fazer algumas concessões. E a trinca foi eleita a trinca Rio, São Paulo e Minas foi eleita com governadores de direita. Exatamente. Né? Então a gente tem aí um equilíbrio. Vai ter muita trava. Eu acho que vai ter muita trava, mas eu acho que, pelo discurso, o último discurso do Lula lá, depois de ter ganho, eu não vi um discurso de unificação efetivamente. Eu vi um discurso de nós vamos governar para um país só, né? Um país único, mas com as nossas unido pautas. E com as nossas pautas, porque ele só falou das pautas dele. Isso me preocupa um pouco. Mas eu acho, macroeconomicamente falando, que ainda dá para surfar uns 2 anos aí do que o Paulo Guedes está deixando. Então, meu conselho, neste momento, finalizando até, mano, meu conselho não tem momento mais importante para você contratar consultorias e conselheiros do que o momento atual. Aqui agora, exatamente. Você precisa potencializar muito mais os seus negócios para o próximo ano e para o próximo ano depois. 2023, 2024, você precisa explodir. Porque se porventura as tomadas de decisões econômicas forem de encontro com o resto da esquerda que está na América Latina, a gente vai ter problema daqui 2 anos. Isso, cara, não preciso de um especialista para dizer isso, cara. Não preciso de um especialista para dizer isso. Então, eu como empreendedor, não como consultor, como empreendedor. Hoje eu tô com a orelha em pé cara, eu não posso esperar. Meu planejamento estratégico precisa ser acelerado. Eu não vou fazer o que eu ia fazer em 4 anos, eu vou fazer o que eu ia fazer em 4, em 2. A meta é essa. Para que 2 anos chegar a economia, chegar o mais forte possível numa possível recessão, ou numa possível, sei lá, que cagada pode dar. No mínimo, eu não vou perder, eu só vou acelerar. No mínimo, eu vou perder um desequilíbrio com a família, talvez, porque eu vou ter que negociar com a família durante os próximos 2 anos, que eu tô com um bebê recém-nascido, né? Mas eu vou ter que negociar com a família, porque os próximos 30 anos do meu filho talvez dependa disso. Os 20 anos, 30 não, pelo amor de Deus, mas os próximos 18 anos do meu filho, 16 anos do meu filho, dependam desse momento que eu vou tomar a decisão agora. Então, você que é empresário, eu realmente sugiro que você procure pessoas corretas que te apoiem na tomada de decisão, que façam o teu negócio ser potencializado, seja através de consultoria, seja através de mentoria, seja através de conselheiros mais experientes do que você. Esse momento é crucial para você acelerar, e não tem forma mais valorosa de acelerar as coisas quando você pega apoio de pessoas que conhecem mais do que você, ou que estão há mais tempo trabalhando no próprio segmento que você tem, para você poupar erros e acertar mais rápido. Eu acho que esse momento é crucial para isso. É por isso, se a gente fosse resumir, né, hoje, por que é importante contratar uma consultoria? Está ainda mais importante. Por causa do momento atual, dessa insegurança de economia que a gente tem agora. Contrate. O legal foi que ontem eu mandei mensagem pro Pícaro, eu falei, irmão, tá confirmado amanhã a gravação? Eric, mais do que nunca tá confirmado, pelo amor de Deus. Os caras precisam. Agora é o momento. A gente precisa. A nossa missão é impactar o mundo potencializando pessoas, negócios e empresas. Eu acho que essa missão tá. Eu acho que é a principal missão. Acho que todo mundo hoje tem que ter um pouco dessa missão, na verdade. A gente como consultor, mas nós como comunidade empreendedora, todo mundo tem que se ajudar, trocar experiência para que a gente cresça o mais rápido possível. Porque agora mais do que nunca depende da gente, irmão.
sempre dependeu da gente, né, cara? A gente já passou 16 anos com Exatamente. governo esquerdista, etc e tal, Exatamente. então sempre dependeu da gente. Mas no momento que o país está completamente dividido 50%, 50%, irmão, aí é muito Na incerto. verdade, ele não está completamente dividido, porque a gente É, tem uma quantidade muito grande aí, quase igual praticamente, Uhum. vamos De muro, chamar né? De no muro. de tão em cima do muro. Né? Então, assim, é legal a gente também ter essa. Não era o papo, não era política, mas só que a gente entrou aqui. Não é exatamente metade, né? A Sim. gente tem ali. Sim. Não Metade dos que se do posicionam, que né? se posiciona. Exatamente. Exatamente. Então eu acho assim, é muita gente pra gente. São dois. E assim, além de estar polarizado em modo de guerrilha a parada, entendeu? Então é um momento que a gente tem muita incerteza, e essa incerteza reflete na economia, pode definitivamente refletir na economia. Pode não, eu acho que reflete. Pô, eu inclusive Nossa, tô tenso aqui, eu vi umas notícias aí que a Constantino Nery tá fechada aí com caminhoneiro, não sei se é real ou fake news. Vamos ver. Eu já vi, no sul tem muita. Sei que a estrada tá fechada. No sul tem muita paralisação de caminhoneiros. Mas eu também não Isso é foda. apoio Não apoio não. isso. Eu não apoio. Entendeu? Eu preciso entender melhor o que não apoio. motiva isso, eu não apoio isso. Não apoio quem for de vez. Espero que o presidente venha justamente para pacificar isso e para já evitar que isso continue acontecendo. Beleza? E isso, beleza. É Eu isso. também quero deixar aqui um recado especial para você, que independente de posição política, vamos falar de pessoas. Minha crença é que as pessoas, elas vieram para esse mundo para servir, para contribuir com a sociedade. Então, encaixar qual é a sua missão nessa vida, encaixar o seu propósito para cada vez mais influenciar positivamente, impactar positivamente, assim como o Ícaro, potencializar positivamente as pessoas ao seu redor. Então, uma das palavras que regem a minha vida é servir, é ser um grande servidor. Porque eu tenho certeza que quem é um grande servidor sempre vai ter comida na mesa, sempre vai ter oportunidades. E obrigado, Fernando, de novo por estar aqui com a gente. Valeu, Fernando. Pessoal, vão estar as informações aí do Ícaro, da Awin, nossas redes sociais, rede social do Fernando. Eu vou fazer aqui também o merchan do Fernando. Se você tem interesse de ter o seu podcast, entre em contato com o Fernando, um profissional incrível para conseguir dar esse acompanhamento e fazer decolar a sua ideia de podcast, tá? Assim como ele faz com a gente aqui no JungleCast. Obrigado, Boca em Café, obrigado, Centro do Alumínio. Pessoal, curte, comenta, compartilha. Obrigado e até o próximo episódio. Se inscreve, né, Fernando? Se inscreve. Boa. Gente, o Fernando fica desesperado. Obrigado. Escreve aí, galera. Ícaro, obrigado de novo, irmão. Tamo Valeu. junto e Tamo junto. próximo É vamos isso. jogar um tênis. Valeu. Nóis. Valeu. Tchau, tchau. Valeu, tchau.